pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje gente, eu peço para que vocês ignorem um pouco se fizer sombra, tá? Eu deixei a luz acesa para ajudar a clarear, o tempo tá bem nublado, né? E assim, já pedindo desculpas a vocês pela ausência, mas infelizmente, por motivos, né, de saúde, eu precisei me ausentar, tá, do canal. Então, não tive, gente, como gravar vídeo pela correria. Durante o mês de maio, abril e maio, foram 2 meses, assim, de muita correria, né, de muitas consultas médicas, não só para mim, mas para algumas pessoas da minha família, as quais eu precisei estar presente, acompanhar, tá? E então, por esse motivo, não teve como fazer gravação, não tinha como, não sobrava tempo mesmo. Gente, para vocês terem ideia, teve dias de acordar 3 horas, 3h30 da manhã, e para poder, né, me arrumar e ter que ir para consulta, porque é distante, né, e a condução, né, a condução é demorada, então é assim, você tem que sair antecipado, você sai antes do horário para conseguir chegar, mesmo que seja antes do horário da consulta, mas do que você chegar atrasado, porque a gente sabe que não pode se atrasar, né? Se a gente tiver passar de, gente, 10 minutos de atraso, dependendo, você não é mais atendido, você perde a sua consulta e não tem como remarcar. Muitas vezes você vai remarcar e ela fica se prorrogando, você não consegue. Ou seja, você tem que fazer o possível e o impossível para não perder a consulta. E isso é o que a gente estava fazendo, exames, consulta. Bom, eu tô falando com vocês, mas eu tô aqui crochetando, né? Porque é, é gostoso, é bom, né? Crochetar. Então, enquanto a gente conversa, eu vou crochetando, tô fazendo uma blusa. A linha é mesclada, tá, pessoal? Ela é dessa cor mesmo. E assim, pessoal, eu acredito que o que eu vou falar vai servir de lição aí, de exemplo, né, no caso, para algumas pessoas, até mesmo para alguns de vocês que estejam assistindo. Muitas vezes, né, a gente, independente de ser homem ou mulher, a gente abre mão muitas vezes da nossa saúde, ou põe, né, a nossa saúde em segundo plano, né? E a gente esquece que sem a saúde a gente não tem como trabalhar, a gente não tem como realizar algumas tarefas, e, ou seja, a gente para, né? Então, a gente esquece que primeiro a gente precisa cuidar da nossa saúde, para que assim a gente estando bem, a gente possa, né, enfrentar aí as nossas necessidades, trabalhar, né, possa viver, né, porque a gente precisa da saúde para viver, estar bem de saúde para viver. E assim, algum tempo atrás, o meu, o meu marido, ele reclamou que estava com dor de cabeça e eu falei para ele, vamos ao médico, né? Vamos medir a pressão. Não, mas isso é normal, deve ser a sinusite. E teimando, né? E não quis. E foi dormir, gente, com dor de cabeça. E no outro dia ele levantou para ir trabalhar. E quando ele se olhou no espelho, ele ficou muito assustado e acabou me acordando. E eu, quando eu vi, eu também me assustei, porque a boca dele estava torta, né? Veio aqui. E ele não conseguia falar direito, não conseguia tomar água, comer, tudo caía, né? Aí
fomos pro hospital. Não, gente, antes ele quis ir ao trabalho, foi pro trabalho, o patrão dele nem deixou ele ficar, né? Pediu pra ele ir pro hospital, pra vocês verem como é teimoso. Aí foi pro hospital, né? Foi pro hospital UHC, Hospital das Clínicas, né? Onde foi feito vários exames e tudo, e foi confirmado que ele teve, no caso, um AVC isquêmico. É uma paralisia facial, né? E, consequência disso, ele perdeu perdeu a audição de um dos ouvidos, né? Ele não ouve mais. E assim, agora, gente, foi descoberto que, além disso, ele tem uma doença degenerativa, a qual ele vai perdendo gradativamente a audição do outro ouvido. Então, ele só tem agora 50%. Ele só ouve 50% desse único ouvido. E não tem como precisar quanto tempo vai levar para ele perder, se ele vai perder, como que vai ser. Então, ele precisa tratar, precisa correr atrás disso tudo. Então, nós estamos fazendo isso, né? E também teve o fato, gente, como vocês sabem, quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal, sabe que eu fiz a esterectomia total, né, devido à necessidade. E eu tive, os médicos não entendem, não sabem o que aconteceu ou o que está acontecendo, para que eu tivesse um sangramento, tá? Eu tive um sangramento, tive que ir pro pronto-socorro. Então, tô sobre investigação sobre o que está ocorrendo ou o que ocorreu, né? A médica acredita que tenha sido alguma veinha que tenha rompido e assim, é difícil, né, gente? É muito corrido, é sempre muita coisa e é tudo muito demorado. São os exames que precisam ser feitos, mas que a gente tem que entrar na fila de espera, aguardar. E enquanto isso, você tem que passar em consulta, né, para avaliação, você tem que fazer os exames, você tem que marcar. Para marcar consulta, você fica um exame, você fica muitas vezes horas, gente, horas para conseguir, né? E quando consegue, ou então você deixa lá na fila de espera. Gente, para conseguir um atendimento na regulação, que é onde você marca, faz a marcação, né? Ou deixa lá a sua solicitação médica para fazer o exame, eu fiquei 3 horas e meia. 3 horas e meia. Para consulta, a minha consulta estava agendada para 1 hora da tarde. Eu fui atendida, era uma? Não, gente, era 2h30. Eu fui atendida às 6h30. Às 6h30. Eu saí de lá, né? Fui a última paciente. Então, assim, é aquela coisa, né? Você pode chegar adiantado, você vai ser atendido depois do horário, mas você não pode chegar atrasado. 10 minutos perde, tá? Perde mesmo. Não te atendem, não tem como atender. Mesmo que tenha 20 pessoas na sua frente e que você vá ter que esperar 3, 4 horas, você não pode chegar atrasada de jeito nenhum. Então, você chega antes, né? Bem antes. Então, o seu dia é só para consultas, para realizar ali aguardar o atendimento para agendamento de uma consulta, de um exame, tá? Então, é isso que tá acontecendo, tá, gente? Então, peço aí para vocês, por favor, orem por nós, né? Que é sempre muito bom, sempre muito importante, né?
E agradeço por vocês estarem aqui. Peço também, por favor, para que eu consiga, né, trazer mais vídeos, né, principalmente com novas, algumas outras coisas, né, diferente, ou continuar, porque assim, gente, o canal aqui, ele não é monetizado, né, tenho poucos inscritos, né, mas que pra mim é muito importante, tá, independente da quantidade, todos vocês são muito importantes pra mim, saibam disso. Mas a gente sabe que o canal precisa crescer, né, para que seja monetizado. A gente tenha o dinheiro para comprar material e trazer novos vídeos, né, porque a gente precisa trazer, construir um conteúdo. Ah, mas é crochê, eu gosto mais de falar do crochê, eu gosto de falar sobre tudo, trago sobre tudo um pouquinho, porque essa é a nossa vida. O interesse maior que eu percebo é pelo crochê. Então, assim, para que eu possa trazer, eu também tenho que ter condições de adquirir, né, materiais para isso. Porque, gente, eu faço, eu não faço por encomenda, tá? Eu tenho tudo que eu faço é a pronta entrega, né? E pro canal, nem sempre a gente tem ali uma diversidade de produtos para tá trazendo de conteúdo. Para que eu faça isso, eu teria que comprar parte, né? Seria um investimento para que eu pudesse montar a videoaula e trazer aqui para vocês. Mas também, né, gente, como vocês sabem, eu já falei, eu não estou trabalhando mais fora devido aos problemas de saúde que eu tive, né? E agora, pós-cirúrgico, né, depois de algum tempo, achando já que fosse ficar tranquilo e poder voltar, não posso ainda, porque teve esse ocorrido, além dos problemas familiares de saúde, também tem o meu, né, que foi esse sangramento, o qual agora volto para investigação, porque ocorreu, por que tá acontecendo, que foi, né? Então tem que fazer exames, precisa passar em consulta. Aí também teve um detalhe, gente, muito importante. Eu tive infecção de garganta e ouvido, eu não conseguia falar, né? E pode ser que seja isso, pode. Eu tomei um antibiótico muito forte, muito mesmo, tá? Foram 2 meses, né? No caso que eu tive em abril e tive em maio, essa infecção de garganta e ouvido. E eu faço acompanhamento com otorrino. E eu tive que tomar, porque o antibiótico que eu tinha tomado em abril, por 10 dias, ele não combateu a bactéria. Tanto que acabei tendo novamente uma nova infecção de garganta e ouvido. E esse segundo antibiótico, ele é muito, muito forte. E aí, gente, depois disso, eu comecei a ter manchas no corpo, manchas roxas, elas não doem, tá? Aí eu comentei com o cardiologista e ele pediu para que eu procurasse o, o vascular, né? Eu faço acompanhamento, sim, com o vascular. E ele estava no dia da consulta, ele estava atendendo. Então, a enfermeira falou com ele, né, o que estava ocorrendo, a pedido do cardiologista, e ele me atendeu, gente, no mesmo dia, que ele falou que não podia esperar, tinha sim que passar com ele. Aí ele fez a solicitação do exame para verificar as plaquetas, né, e ele fez o questionamento referente às medicações que eu estava tomando, o que tinha acontecido, eu expliquei, e ele disse que pode ter sido ocasionado por essa medicação que é muito forte. Aí, no caso, pode ser que esse sangramento que eu tive, né, ele tenha, pode ser que ele venha, né, tenha sido causado por essa medicação, né? Aí, por esse motivo, a necessidade da investigação,
tá? Gente, antes que eu esqueça, deixa eu indicar um canal pra vocês. É o Nin Animais. É NYN Animais. Lá ele fala, é um canal, gente, onde fala da criação de aves, né? No caso, acho que é galinha, assim, sabe? E também um passeios que eles fazem, né? Ele faz, né? O dono do canal faz com a família. Pra quem gosta, vá lá, né? Assiste, tá? Eu tô indicando porque, assim, gente, tem pessoas que se interessam. É o canal do cunhado de uma amiga, tá? Muito querida, a Maria. E assim, é, é gostoso, né? Tem pessoas que gostam de saber como cuidar dos bichinhos, né? Como tratar, como cuidar, como alimentar, como limpar. Então, tem dicas lá, né? E eu acredito que tem alguém que se interesse. Então, tá aí a dica, tá? Olha, gente, tô aqui crochetando, tá? Continuo crochetando. Então, é isso, pessoal. Eu peço, né? E eu venho sempre aqui pra, trazendo para vocês as informações referentes, gente, aquilo que eu passo, porque eu acredito muito que sirva, né? Para alguém, né? Uma dica, informação, tá? E é isso. Eu vou tenho que marcar alguns panos de prato, fazer marcação. Aí vou fazer isso no próximo vídeo. Eu só trouxe esse vídeo rápido aqui para passar para vocês o que está ocorrendo, acontecendo. Para quem me acompanha também, eu disse que eu tinha alguns exames para ser feito, né? Eu não sei se vocês lembram. Referente a ao porquê de não estar conseguindo reduzir o peso e tudo. Gente, assim, eu consegui fazer o exame que o médico tinha pedido, que é da testosterona, né? Porque o laboratório sempre perdia os frasconetes, né? Os frasquinhos lá que eram de sangue. Não entendo até hoje o que aconteceu, mas enfim, foi feito, chegou o resultado. Realmente, gente, eu entrei na menopausa, tá? Agora assim, é um acompanhamento pro resto da vida, né? Porque precisa tá fazendo os exames. Não que a gente, como mulher, já não faça, né? Mas ele muda, né? Completamente. Agora são outros tipos de exame mesmo, porque eu fiz esterectomia, né? Então é diferente. Alguns exames eu não necessito fazer, né? Devido à esterectomia. A alimentação, ela também muda, né? Por causa da necessidade de outros tipos de vitaminas, de proteína, né? A gente precisa de proteína, vitamina, tudo agora muda, né? É uma outra fase da vida, né? É uma nova etapa, né? Vamos assim dizer. E não muda só pra mulher não, viu, gente? Muda pra homem também. É que é diferente, né? As mulheres sentem mais. Não que os homens não tenham também que se preocupar, né? Precisam, é necessário. Então, assim, eu agora alimentação, continuo com um acompanhamento com a nutricionista, com o endócrino, com a gastro, né? Tem alguns exames para fazer. Então, assim, referente ao peso, eu consegui eliminar, tá? 10 quilos em um mês. Ah, Graça, como você fez isso? Voltei pra academia, né? Faço caminhada, voltei pra academia e a alimentação, ela mudou, tá? Então, ela tá de acordo com a necessidade. E assim, eu não vou trazer, gente, porque eu não vou trazer pro canal.
Eu acredito que não. Pode ser que eu mude de ideia e traga, mas porque não tem muito interesse. O canal não tem muito engajamento, não tem muito interesse em relação às informações, tá? As únicas coisas que tem assim de engajamento é quando é uma videoaula e, e aí o pessoal pega a receita ali, faz e pronto, acabou. Não tem assim não tem mais esse negócio das pessoas compartilharem, deixar um joinha, né? Então, tem algumas coisas, alguns vídeos que leva muito tempo, demanda muito tempo, igual, olha pessoal, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. É que a gente traz de acordo com a visualização, o interesse de vocês, tá? É porque assim, quem tá do outro lado, muitas vezes não sabe, não faz ideia do quanto a gente precisa disponibilizar de tempo, ideias, né? Não é simplesmente chegar aqui e colocar qualquer coisa para vocês, né? Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Então, assim, leva tempo, tá? Tem vídeos, às vezes, que a gente leva, gente, mais de 3, 4 horas para gravar, né? Que nem vídeo aula de bico de pano de prato, semaninha. Gente, esse barulhinho de fundo não é aqui, tá? Ignorem. O do bico do pano de prato, eu não vou falar nem dali de como a elaboração, no caso. Como que faz para virar, quantos pontos desmanche faz de novo. Esse eu nem vou contar, porque a gente leva às vezes uma semana para poder fazer ali. Vou montar, porque a gente também tem outros afazeres, né? Então eu falo dias, porque a gente tem que quebrar a cabeça, a gente tem que marcar. Da direita para a esquerda são tantos pontos, da esquerda para a direita tantos, quando vira é tantos, de cima para baixo, a gente tem que calcular tudo. A gente precisa passar para vocês com certeza de que vai dar certo, né? Então isso leva tempo. E para gravar, depois de todo esse processo que a gente segue, o tempo de gravação, né, ali mostrando para vocês é rápido para vocês, né? Depois de pronto. Mas a gente para gravar, muitas vezes a gente leva de 4, 5 horas para gravar. Aí depois a gente precisa editar, né, para que cheguem até vocês. Então isso demanda tempo. E muitas vezes as pessoas não têm interesse, né? Então, assim, não vale a pena gravar, porque se as pessoas não têm interesse, por que eu vou continuar insistindo naquele tipo de vídeo, não é verdade? Não tem. Gente, eu estava conversando, é que um assunto leva ao outro, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela até comentou, assim, que hoje em dia, ela é enfermeira, tá? Aí ela tava comentando que hoje em dia as pessoas, elas precisam, algumas precisam e outras necessitam, né? Tem uma diferença aí, né? Tem as necessidades de viver de ilusão. Sim, e ela tem razão. Muitas vezes as pessoas, elas têm tanto problemas, elas vivem, vivenciam, presenciam tantas coisas ruins que elas precisam viver de ilusão, né? E o meu canal, eu trago aqui a realidade, aquilo que realmente é, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu presencio, aquilo que é de fato, né, o nosso dia a dia. Então, muitas vezes não desperta interesse nas pessoas, né? Então, assim, eu vou continuar trazendo para todos vocês que têm interesse, continua aqui no canal, que eu agradeço de coração. Videoaulas,
mas de acordo com as minhas condições, com as minhas possibilidades. Eu espero que vocês entendam. E com o tempo disponível, agora no momento, né, devido à correria, mas é por uma boa causa, né, que é por motivos de saúde, tá bom? Mas peço, por favor, continue aqui. Vamos tentar fazer aí com que o canal cresça para que eu possa, para que tenha, chegue, né, a ser um canal monetizado, para que eu possa ter verba para comprar material e trazer videoaula para quem tem interesse, né? Para quem tá começando, para quem já começou, dicas. Claro, o YouTube tá cheio aí de informações, de dicas, né? Pessoas que têm condições de trazer, mostrar. Mas assim, cada um com o seu jeito, né, da sua forma. Pode ser que as pessoas não se identifiquem com a forma de que as outras ensinam e se identifiquem com o meu. Então, quem gosta do meu jeito de explicar e gosta de estar aqui no canal, obtendo minhas informações, né, ouvindo as dicas e tudo, então peço para que, por favor, continuem, né? Compartilhem, deixem um like, pode deixar o comentário, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou responder com certeza, vocês sabem disso, tá bom? E não esqueçam de se inscrever, tá bom? Sempre todos, gente, todos vocês são sempre muito bem-vindos, tá bom? Agradeço de coração, né? Tenho aqui alguns panos de prato para fazer biquinho, gente, eu não fiz mais nada, tá? Eu tô levando para fazer o crochêzinho nas consultas e às vezes não dá tempo. Enfim, eu espero estarmos juntos no próximo vídeo, com a bênção de Deus. Agradeço mais uma vez pela companhia, fiquem com Deus e até mais.